Você se considera uma pessoa leal? Mas será que você seria leal durante longos 29 anos? O caso que eu vou contar hoje pode parecer história de filme ou mesmo de ficção. Mas acreditem, aconteceu na vida real. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Mas para um homem chamado Hiro Onoda, a guerra só teve fim em 1974. Eu, Ivan Lima, conto para vocês a interessante história de um dos homens mais leais deste mundo. Onoda nasceu no dia 19 de março de 1922, na província de Wakayama, localizado no Japão. Segundo o próprio Onoda, desde criança, ele era um garoto desafiador e teimoso em tudo o que fazia. Vindo de uma família que possuía uma longa linhagem de guerreiros, os ancestrais de Onoda eram samurais. Assim como seu pai, que era sargento da cavalaria japonesa e que lutou na Segunda Guerra Sino-Japonesa na China. Depois de se formar em 1939, Onoda foi trabalhar para uma empresa comercial japonesa, com sede em Xangai, na China. Ele trabalhou no local por um curto período de tempo, pois no ano seguinte, ao fazer 18 anos, se alistou na infantaria do Exército Imperial Japonês. Era uma forma de seguir o mesmo caminho que seus antepassados, se alistando no Exército Imperial Japonês e defendendo seu país. Onoda se alistou apenas um ano antes do Japão entrar em guerra com os Estados Unidos, após o ataque de Pearl Harbor. Mas, ao se alistar no Exército, Onoda foi treinado para ser um oficial de inteligência. Ele foi treinado na escola Nakano, um centro de treinamento militar que era especializado em técnicas militares não convencionais. Por falar nisso, todo esse aprendizado de Onoda no seu treinamento serviu para que ele fosse enviado para as Filipinas em 1944. 2 anos antes dele ser enviado para as Filipinas, o exército japonês tinha assumido o local. Porém, o exército japonês se dispersou. Em um momento de distração, os Estados Unidos começaram a invadir o local e fizeram com que os japoneses recuassem. Até aqui tudo bem para vocês? Estão entendendo toda a história de Onoda? Então, vamos seguir? Era inverno de 1944, quando muitas tropas japonesas foram expulsas das principais ilhas das Filipinas. Com isso, elas eram obrigadas a se retirar da ilha e irem para ilhas menores, como a ilha Lubang. Já estando treinado e mestre em táticas de guerra, Onoda foi enviado para a pequena ilha no dia 26 de dezembro de 1944. O objetivo era que Onoda usasse seu conhecimento para tentar deter o exército norte-americano e filipino. Quanto mais tempo Onoda conseguisse segurar os inimigos, mais chances os japoneses teriam. Como Onoda tinha aprendido técnicas de guerrilha, seu plano era o seguinte: quando os postos dos japoneses estivessem praticamente todos dominados, os soldados iriam para dentro de uma floresta para tentar pegar os inimigos com táticas de guerrilha. Isso iria fazer com que os americanos demorassem um pouco mais de tempo para dominar completamente a região. Consequentemente, iria atrasar a chegada até o Japão, dando ao exército imperial ainda mais tempo para se reorganizar e se preparar para os ataques que iriam sofrer. Mas, ao chegar ao local, Onoda recebeu algumas ordens que mudariam completamente a sua vida. A missão de Onoda seria espionar as tropas americanas e interromper quaisquer invasões americanas. As ordens dadas a ele também diziam que ele jamais poderia se entregar ou tirar sua própria vida, e que todo o processo poderia levar 3, 5 e até 10 anos, mas que um dia voltariam para buscá-lo. Quando os aliados desembarcaram,
Onoda e outros 3 soldados se refugiaram nas montanhas e começaram sua resistência pessoal. E por lá, eles ficaram anos e anos. A guerra acabou em agosto de 1945, mas não para Onoda e seus companheiros. Muitas vezes, Onoda e seus 3 soldados tiveram notícias de que a guerra tinha terminado, mas eles não queriam ou preferiam não acreditar no que estavam escutando. Para Onoda, tudo o que ele lia sobre a rendição dos japoneses eram notícias falsas e inventadas. Até porque não é da natureza dos japoneses se entregarem com tanta facilidade. Segundo o Bushido, um código de conduta e modo de vida para os samurais, a ideia de rendição é algo vergonhoso para esses guerreiros. E talvez por isso, Onoda e seus companheiros não acreditaram que seu país tinha se rendido. O problema é que os anos foram se passando. Os conflitos já tinham ficado para trás, mas os 3 soldados continuavam lutando. Onoda e seus amigos sobreviveram dentro das florestas filipinas, com uma dieta à base de arroz, coco e carne de vaca, que era adquirida durante as operações agrícolas. Durante o ano de 1945, Onoda até percebeu que os combates não estavam acontecendo mais, mas nunca sonhou que o Japão tinha se rendido. Pela falta de informação, Onoda continuou matando fazendeiros locais e tendo combates frequentes com as autoridades locais. Com o passar dos anos, vários panfletos chegaram até as mãos de Onoda. Mas como Onoda tinha sido treinado pela inteligência, ele dizia que os panfletos eram uma tática dos Estados Unidos, para que muitos soldados japoneses se rendessem. Para ele, era tudo propaganda enganosa, algo que ele mesmo tinha aprendido durante seus treinamentos. Descartando completamente a ideia de rendição, os homens continuaram lutando a guerra. Um dos soldados que acompanhava Onoda, Yoshi Akatsu, começou a perceber que tudo o que havia nos panfletos poderia ser verdade. Ele então se afastou da sua unidade e passou a viver sozinho. Depois de 6 meses, exatamente em março de 1950, Akatsu se rendeu ao exército das Filipinas. Depois de se render, Akatsu até disse que havia mais soldados japoneses na ilha e que os Estados Unidos resolveram intervir. O governo americano encontrou os familiares dos combatentes e pediu para que eles enviassem fotos e cartas contando que a guerra havia terminado. As mensagens foram espalhadas por toda a ilha no ano de 1952, mas Onoda deduziu que os japoneses tinham sido dominados e que os familiares tinham sido obrigados a obedecer os americanos. Após muitos e muitos anos lutando juntos, em 1972, os 2 companheiros de Onoda foram mortos, em um confronto com os moradores locais. Agora, Onoda estava sozinho, mas isso não faria com que ele se entregasse. Era Onoda contra todo o exército filipino. O povo japonês então ficou sabendo da história de Onoda e ficou completamente admirado com a lealdade do soldado. Um dos japoneses que ficou encantado com a história de Onoda foi um aventureiro chamado Norio Suzuki. O aventureiro dizia que queria fazer 3 coisas: encontrar o tenente Onoda, ver um urso panda de perto e conseguir encontrar o abominável Homem das Neves. Ele conseguiu o que queria, ao menos o que era possível realizar. Em 1974, 2 anos depois de Onoda perder os companheiros, Suzuki foi a Filipinas e conseguiu encontrar Hiroo Onoda. No início, o soldado desconfiou muito de Suzuki, mas passou a acreditar no homem depois que ele disse o seguinte: Onoda-san, o imperador e o povo do Japão estão preocupados com você. Onoda disse a Suzuki que não poderia deixar a ilha até que fosse dispensado por um oficial, mostrando mais uma vez o quanto ele era leal ao seu país. Quando Suzuki voltou ao Japão,
ele explicou ao governo japonês o que tinha acontecido. O governo, então, tratou de encontrar o major Yoshimi Taniguchi, que era o comandante de Onoda, e o mandou para a ilha de Lubang. E foi então que, aos 52 anos de idade, exatamente no dia 9 de março de 1974, Hiroo Onoda saiu da selva, ainda com seu uniforme todo remendado e carregando sua espada e seu rifle de ferrolho Arizaka, a arma padrão do exército japonês, que conservava em perfeito estado. Ele então finalmente aceitou a ordem de seu comandante para abaixar a guarda. Ao largar a arma, Onoda saudou a bandeira do Japão e entregou sua espada ao presidente das Filipinas. Era uma rendição acompanhada do perdão dos crimes cometidos contra o Estado das Filipinas. Onoda finalmente voltou para sua terra. E adivinhem, ele foi recebido em seu país como um verdadeiro herói. Mas, curiosamente, Onoda não conseguiu se adaptar à nova vida no Japão. Ele então resolveu migrar para o Brasil, onde passou a trabalhar com a criação de gado. Depois, ele voltou para sua terra e fundou escolas de sobrevivência para jovens. Como Onoda tinha passado anos e anos vivendo em uma floresta, ele sabia muito bem as melhores técnicas de sobrevivência. Onoda foi o penúltimo de muitos dos chamados holdouts, espalhados por vários países do sudeste da Ásia. Homens que simbolizavam a assombrosa e absoluta perseverança de quem foi chamado a lutar por seu imperador. Apesar de não ter sido o último, ele se tornou o sobrevivente mais famoso. Uma de suas frases mais famosas é: "Os homens nunca deveriam desistir. Eu nunca desisto. Eu odiaria perder." Em 1996, Hiroo Onoda retornou às Filipinas e doou $10.000 para escolas locais. Hiroo Onoda morreu no dia 16 de janeiro de 2014, em Tóquio, com seus respeitáveis 91 anos de idade. E aí? Gostou da história de lealdade desse grande soldado? Se sim, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.